Gente, tudo bem a todos? Mais um dia de live aqui na Cleanpop. Hoje a gente vai falar sobre todas as perguntas que os pacientes fazem aqui na Cleanpop quando vem fazer a avaliação de implante dentário. Então, são várias dúvidas que os pacientes têm e eu trouxe aqui hoje nosso especialista, Dr. Guilherme, que vai estar falando aqui sempre dos implantes dentários. Ninguém melhor para poder falar sobre implante dentário do que o próprio Dr. Guilherme. Então, são vários pacientes que a gente atende aqui, como a nossa clínica fica aqui no Tabuleiro dos Martins, e nossa clínica é especializada em implante. Então, o Dr. Guilherme, que é especialista em implante, tem mestrado em prótese. Então, assim, ele vai estar respondendo aqui. Eu separei várias perguntas que os nossos pacientes fizeram e eu trouxe o Dr. Guilherme para responder. Eu sempre estou falando aqui sobre os implantes, mas eu quero trazer o Guilherme para que ele venha participar junto comigo e aí as pessoas fiquem mais atentas à questão dos implantes dentários, tire todas as dúvidas. No final, a gente vai abrir aqui para perguntas e respostas para quem quiser perguntar sobre os implantes, caso fique alguma dúvida. Então, a primeira pergunta eu separei aqui no computador, algumas perguntas, e a primeira pergunta sempre que me fazem é o que é o implante dentário e como é que funciona o implante dentário unitário. Guilherme, me responde aí, o que é o implante dentário hoje? Como seria uma descrição para a gente falar sobre os implantes? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um prazer aqui poder explicar um pouco da minha rotina para vocês. O implante dentário nada mais é do que um parafuso de titânio, um parafuso propriamente dito, só que em tamanho reduzido. Esse parafuso ele substitui a raiz de um dente perdido. Então esse parafuso ele é introduzido no osso do paciente e posteriormente será confeccionado uma prótese, que é o que a gente chama de coroa, é o dente propriamente dito, e ele é rosqueável, ele é parafusado naquele parafuso que foi instalado posteriormente. Vou pegar aqui um modelinho para vocês verem aqui, ó. Ó, se a gente for pegar aqui essa estrutura aqui, se a gente falar aqui, se a gente separar aqui, né, Guilherme? Essa parte aqui seria a parte da estrutura do implante de titânio. Isso é um modelo, viu, gente? O implante é bem pequenininho. Daqui a pouco eu pego para vocês observarem aqui como é que é o implante no tamanho real. E aqui explica, Guilherme. Vou deixar você explicar porque eu já falo demais. Explica o que é essa parte, a coroa, como funciona a parte de osseointegração. Pessoal, esse parafuso é uma réplica real, tá? Só que ela está aumentada. É um parafuso que ele simula um implante em tamanho aumentado, é uma macrogeometria, tá? Então, esse implante ele é introduzido, ele é instalado no osso do paciente, tá? E posteriormente, quando esse implante ele osseointegra, quando forma osso entre a interface do implante e o próprio osso do paciente, ele faz um procedimento, um processo chamado de osseointegração. Ele vira um corpo único aqui. Então, posteriormente a esse processo de cicatrização óssea, nós instalamos um componente protético, que é uma peça que fica em cima da cabeça do implante, e posteriormente a isso vem a coroa, que é o dente propriamente dito, que ele é cimentado ou parafusado nesse implante. Então aqui é uma réplica, é uma macrogeometria do desenho de um implante e de uma coroa protética. Olha, eu vou pegar aqui para vocês um implante em tamanho real, que é ele aqui, ó. Ó. Se a gente for botar aqui, é quase do tamanho da minha unha, um implante, 1 centímetro. Lógico que tem vários tamanhos, dependendo do planejamento do paciente, mas ele é bem pequenininho quando a gente vai fazer o planejamento. Depende do tipo de caso. E normalmente o que é que eu queria também que o Guilherme falasse aqui, que é o seguinte: as pessoas perguntam muito, doutor, eu tenho medo de fazer implante e gostaria de fazer uma ponte fixa sobre dente. Vamos dar um exemplo aqui, imaginar que o paciente tenha perdido um dente, esse espaço aqui. Se a gente for levar em consideração a parte antiga, para a gente fazer um tratamento para substituir esse espaço que perdeu o dente, a gente precisaria fazer um desgaste nesse dente aqui, ó,
um desgaste nesse outro dente para poder confeccionar uma ponte, que é essa daqui, para colar nos dentes. E aí eu queria que o Guilherme explicasse por que é mais vantagem a gente fazer o implante aqui unitário do que fazer a ponte e por que motivo seria melhor o implante dentário nessa situação, principalmente quando se fala de ponte fixa sobre dente. Pessoal, esse tratamento aqui, chamado de ponte fixa, ele era muito utilizado na década de 90 para trás, mas da década de 90, dos anos 2000 para frente, não faz mais sentido algum o paciente ele passar por um desgaste em 2 dentes sadios e, em alguns casos, tratar canal para fazer esse tipo de procedimento, tá? A primeira desvantagem da ponte fixa é essa. Segunda desvantagem, o paciente ele não consegue higienizar, ele não consegue passar fio dental nessa região. Então, esse procedimento ele pode infiltrar com muita facilidade. Outra desvantagem, em uma possível manutenção, se futuramente o paciente perde um dente, ele perde toda a estrutura, porque essa estrutura é toda unida, ela é confeccionada com coroas múltiplas cimentadas, então a gente não tem reversibilidade, nós não conseguimos remover ela para tratar simplesmente uma coroa que trincou, uma coroa que fraturou. Já no caso do implante, nós conseguimos individualizar todos esses dentes, manter toda a integridade física desse dente ali do paciente e conseguimos apenas instalar um parafuso, instalar um implante no dente que ele não tem. Então, se futuramente o paciente precisa de uma manutenção nesse dente, é simples. Essa coroa ela é desparafusada, ela vai para o laboratório, faz a manutenção e ela retorna para a boca do paciente, seja para corrigir uma trinca, para substituir uma cor. Então, ela é totalmente reversível. A qualquer momento, podemos desparafusar ela, manda para algum ajuste de cor, de forma, de que quer que seja, para polir, para dar um brilho e ela retorna para o lugar dela, sem grandes problemas com os dentes vizinhos, sem desgaste nos dentes vizinhos, sem infiltrações, sem grandes custos posteriormente. Gente, isso aí é um dos fatores que a gente fala muito aqui sobre essa questão da ponte, que não é tão interessante fazer, sempre é melhor o implante do que a ponte sobre dente. Depois a gente vai estar falando mais sobre isso. E aí outras perguntas que sempre o pessoal fala, que a nossa especialidade aqui, a gente faz muito implante unitário, mas a nossa especialidade é implante protocolo, que é quando a gente faz ela completa. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui é um tipo de prótese, que são aquelas próteses removíveis, né, que tem aqueles grampinhos de ferro, que o pessoal reclama muito. Quem usa isso aqui sabe o quanto é ruim, porque aperta o dente, quebra dente, tem que trocar. Tem uma bolsa aqui, ó, de um monte de prótese que o pessoal abandona e que realmente isso aqui não vale a pena usar, porque ao longo do tempo a gente vai quebrando os dentes, vai desgastando em cima assim do dente e os pacientes reclamam muito. Então, isso é uma das próteses que a gente vê muito pessoal usando, que chama-se prótese removível de metal, PPR de metal. Tem essas próteses aqui totais, né, que tem o céu da boca e o pessoal reclama muito quando bota na boca, a boca fica cheia. Tem que usar aqueles corega muitas vezes para poder usar e tira e bota e entra alimento. E realmente é uma danação aí para quem usa e que me relatam aqui que incomoda muito, não sente a sensibilidade do céu da boca, muitas vezes come, não sente sabor dos alimentos. E aí foi que veio realmente a prótese protocolo, que é uma prótese que, se a gente comparar aqui, ó, uma com a outra, não tem nem o que falar, que é uma prótese totalmente fixa e que não tem o céu da boca, é curto, o conforto é muito maior. E aí a gente vai estar respondendo justamente várias perguntas aqui sobre a prótese protocolo. E aí, Guilherme, me diz para o pessoal ter uma ideia melhor, qual é a diferença hoje de uma prótese protocolo para uma prótese removível? Pessoal, primeiro explicando sobre a prótese removível, né, a prótese total, que é a famosa dentadura propriamente dita, tá? A primeira desvantagem dela é que o paciente ele continua com a reabsorção de osso. Então, quando ele faz essa prótese aqui, o osso dele está com a quantidade X. Quando passa um ano, quando passa 2 anos, esse osso ele continua reabsorvendo e essa prótese aqui ela começa a balançar, a ficar mal adaptada, começa a folgar, começa a causar desconforto. Então, o paciente
ele sente que a boca às vezes faz alguma ferida, faz uma afta, faz uma úlcera, porque a prótese fica balançando quando ele mastiga. Então isso é a longo prazo, tá? Então essa prótese, ela é indicada, ela tem indicação para ser substituída a cada 3 anos, tá? De 3 a 5 anos no máximo, porque cada dia, cada mês, cada ano que passa, o osso do paciente, ele reabsorve, porque ele não tem função. Na prótese fixa, no protocolo, essa reabsorção óssea, ela estabiliza, ela para de evoluir, porque o paciente agora tem função, ele tem implantes dentro do osso que simula a raiz do dente e ele passa a ter função mastigatória real, muito semelhante a um dente natural. Então essa prótese, ela não balança, tá? Ela para a reabsorção óssea do paciente, ela é muito mais confortável, ela não atrapalha na fonética, então tem milhões aí de vantagens. A gente separou aqui algumas perguntas que eu vou começar a fazer aqui para o Dr. Guilherme, para que ele vá respondendo e que vocês vão acompanhando aqui, que é uma dúvida bem frequente, que é o seguinte. Ó, doutor Guilherme, a primeira pergunta é o seguinte: de quanto em quanto tempo é recomendado a manutenção do implante protocolo? Pessoal, o correto, né, o ideal, o mais prudente é que esse paciente ele retorne pelo menos de 6 em 6 meses ao consultório. Isso no primeiro ano, tá? Então, na primeira consulta, se esse paciente ele retorna com 6 meses e ele está com a higiene dele excelente, ele pode retornar na segunda com 8 meses, com 10 meses ou até com 1 ano, tá? Então, o principal objetivo é reavaliar o paciente nos primeiros 6 meses, orientar ele quanto à higiene, se está deficiente, se não está, se está retendo alimento, se ele não está conseguindo limpar. E quando ele tiver uma higiene adequada, quando ele tiver uma instrução satisfatória, ele conseguir reproduzir isso na prática, então nós conseguimos espaçar essa consulta de ano em ano, enfim. Mas o ideal é que inicialmente esse paciente ele compareça de 6 em 6 meses. Se a gente está falando de durabilidade dos implantes, tem muita gente que pergunta: doutor, o implante dentário é para a vida toda? Qual é a durabilidade dos implantes? Não estou falando da prótese, mas sim dos implantes. O que é que você falaria para os nossos pacientes sobre a durabilidade dos implantes? Então, a durabilidade do implante, eu costumo dizer que é a mesma durabilidade de um dente. Então, ela pode ser para sempre e ela pode ser curta. Isso depende de você, depende do paciente. Então, se o paciente ele cuida, ele faz manutenção e ele higieniza, esse implante ele muito provavelmente vai durar o resto da sua vida. Mas da mesma forma que nossos dentes que foram criados, né, foram feitos para durarem para sempre, alguns casos os pacientes eles perdem ele aí no meio do caminho, o implante pode ser essa mesma situação. Então depende muito de manutenção, de cuidado e dos retornos nas consultas. Esses implantes, quando eles são fabricados, por ser de titânio, ele é feito para durar a vida toda, mas lógico que tudo tem o seu desgaste de acordo com o uso, como o Dr. Guilherme falou. E uma pergunta, Guilherme, que sempre fazem aqui também é se o implante dentário tem rejeição. Por que não tem, se tem, e como é que você explicaria isso no organismo fisiologicamente, falando da questão dos implantes, na questão de rejeição ou não? Então, o implante dentário, primeiramente, ele não existe rejeição, tá? Isso porque o implante ele é um material de titânio. O titânio, cientificamente, ele é totalmente biocompatível com o osso. O que é que isso quer dizer? Que quando inserimos uma peça, uma placa, um parafuso de titânio no nosso osso, que ele tem um contato com a interface do osso, o nosso organismo ele não percebe que aquele material ele é um corpo estranho, porque existe uma biocompatibilidade. Então, o nosso organismo ele forma osso ali ao redor do implante e torna tudo um corpo único. Então, não existe rejeição. Em alguns casos, existe paciente que sofre acidentes e fratura braço, fratura perna e coloca placas e coloca microparafusos ali, joelho, coloca aqueles pinos. Então, aquele material é muito semelhante ao implante, ele também é de titânio, por isso que são utilizados para fixar fraturas e dessa forma não existe rejeição, porque há uma biocompatibilidade do material com o osso, que é o do nosso organismo. Outra pergunta que fizeram aqui foi: quais os cuidados que a gente deve ter depois que faz os implantes? Então, pessoal, cuidado, o principal objetivo aí, né, que nós instruímos bastante os pacientes. O principal cuidado é, primeiro, higiene, tá? Esse implante, por ele não ser um dente
natural não quer dizer que não precise de escova, não precisa de escovação, tá? O paciente ele não tem dente, mas ele tem gengiva. Nos casos de reabilitação total, ele precisa escovar e ele precisa higienizar, tá? Qual que é uma dúvida frequente que o pessoal pergunta muito? Ah, mas o implante dá cárie? Não, o implante não dá cárie, porque ele não é um dente propriamente dito. Ele não tem esmalte, ele não tem dentina, ele não tem polpa, tá? Mas a maior perda dentária hoje em dia não é por cárie, tá? É por doença periodontal. E o que é doença periodontal? A doença periodontal ela envolve a gengiva e o suporte e o osso, né? Que são tecido de sustentação. Então, hoje a maior perda está relacionada à periodontite, né? Doença periodontal. Então, o implante, se não cuidar, ele vai ter o que a gente chama de periimplantite, ele vai inflamar a gengiva, ele vai ter perda óssea e, consequentemente, esse implante ele vai amolecer e ele vai cair. Outra coisa que perguntaram aqui é se os dentes do protocolo, depois que você faz o implante protocolo, se os dentes podem quebrar. Lógico, a nossa estrutura, o nosso dente, é uma da parte do corpo mais dura do ser humano, são os dentes. E os dentes quebram ao longo do tempo, desgastam. Mas o que é que acontece com o protocolo? Normalmente, gente, a gente teve uma época aí que foi a época da pandemia aí que os pacientes aumentaram muito o nível de estresse. E muitos pacientes têm bruxismo e apertamento. E esses pacientes, normalmente, que têm bruxismo e apertamento, a gente faz aqui algumas prevenções, que é justamente a gente confecciona ao final do tratamento uma placa, que essa placa vai ser como se fosse um amortecedor para que os pacientes coloquem e não venha a quebrar o dente. Mas se a pessoa tem bruxismo, apertamento e a pessoa não faz essa prevenção, provavelmente, dependendo da situação, pode acontecer de quebrar. Mas como a gente faz todo o implante, a gente faz uma análise, a gente faz um planejamento para que os dentes fiquem todos, que a gente fala em oclusão, que é a parte de cima morder com a parte de baixo, para que a gente consiga ter aquele alinhamento dos dentes e aí sim não vinha quebrar. Mas se não tomar cuidado com isso, com esses níveis de estresse, pode sim correr o risco de quebrar. Respondi essa para poder pular para o Dr. Guilherme descansar um pouquinho aqui. Mas vamos para outra. É o seguinte, o que é que... Deixa eu ver aqui a próxima. Tenho alguns dentes e uso prótese móvel. Posso fazer implante protocolo? Ele tem dente, mas acha que tipo as pessoas pensam que para quem faz implante é só para quem é desdentado total. Pode fazer quem tem dente, doutor Guilherme? Sim, é possível, né? Primeiramente, nós precisamos avaliar a condição desses dentes do paciente. Então, se esses dentes eles estão favoráveis, nós conseguimos aproveitá-los, tá? Consequentemente, nós mudamos o planejamento do caso e colocamos implantes parciais. Se em outro contexto esses dentes eles estão condenados ou se eles não estão favoráveis tanto para a função quanto para a estética, o mais indicado seria removê-los e instalação dos implantes e posteriormente uma prótese fixa. A gente tem um dilema muito grande aqui quando eu vou avaliar e quando o Dr. Guilherme também vai fazer o planejamento junto comigo. É que é o seguinte, às vezes chega paciente aqui com 5 dentes, 6 dentes na boca. Por exemplo, tem dente lá atrás, espaço, dente, espaço, aí tem um dentinho lá atrás. E às vezes as pessoas querem colocar o implante nesses espaços individuais. E muitas vezes ali a pessoa já perdeu o osso, não dá para aproveitar mais o dente. E eu sei, gente, que é muito difícil a gente querer perder os dentes, já quem já perdeu muito. Mas assim, tem situações que não dá realmente para aproveitar. Mas é como o Dr. Guilherme disse, depende muito do caso, do planejamento, da análise individualizada. Porque cada caso é específico, é um planejamento único, né? Tanto que a gente pede raio-x. Guilherme, diz aqui, que até outra pergunta que eu mesmo estou fazendo aqui, que é uma dúvida constante. Quais os exames que são necessários para a gente começar um tratamento de implante? Tanto os exames médicos quanto os exames de radiográficos. Então, quando o paciente nos procura, na primeira consulta, de imediato nós já solicitamos e já realizamos que nós temos uma radiografia panorâmica dentro da clínica. Então, isso facilita um pouco o primeiro contato com o paciente, tá? Então, de imediato, radiografia panorâmica,
tá? Uma moldagem para fazer um estudo de oclusão desse paciente e algumas fotografias, certo? Então, posteriormente, nós solicitamos uma tomografia computadorizada. Então, o que é uma tomografia? É uma imagem em 3D, é uma imagem tridimensional, tá? Então, nós conseguimos ver o real volume de osso que esse paciente tem, altura, largura e espessura. Então, o implante dentário, ele não é um tamanho único para cada paciente. Cada paciente ele é um implante exclusivo, tá? Então, se o paciente ele tem uma altura de 10 milímetros, por exemplo, eu vou escolher um implante de 9 para ele, com 1 milímetro ali de margem de segurança. Então, se o paciente tem 15 milímetros de altura, eu vou escolher um implante de 14 e assim sucessivamente. Então, os implantes eles são tamanhos de altura, né, de comprimento variáveis e diâmetro também. Então, a tomografia computadorizada ela serve para isso, para a gente selecionar o tipo de implante que aquele paciente vai receber. Quando eu falo tipo, eu falo em medidas. Implante de altura X e de diâmetro também. Então, a partir daí, fez a tomografia, vamos para os exames laboratoriais. Esse paciente ele é diabético descompensado, esse paciente ele tem anemia, esse paciente tem alguma alteração sistêmica, então precisamos saber. Solicitamos um hemograma completo, um coagulograma, eu preciso saber como que está a coagulação sanguínea desse paciente, eu quero prevenir hemorragia no meu tratamento, tá? E uma glicemia em jejum. Então, a partir disso, nós começamos a traçar o planejamento individual de cada caso. Perfeito. Gente, uma das coisas que acontece muito aqui no consultório é a questão dos pacientes chegarem com o dente mole. E é muito comum, muita gente não percebe que está tendo tártaro, aí começa com um sangramentozinho leve, aí é que a gente chama de gengivite, depois aquilo evolui, você começa a ver aquelas areiazinhas no seu dente, e de repente o dente começa a estar com um aspecto maior, e você nem está percebendo, gente. E daqui a pouco o dente está começando a ficar mole. Se o seu dente está sangrando, se está com aquelas areiazinhas no dente, e se o dente está com um aspecto de maior, provavelmente ele está perdendo estrutura óssea, e está com uma doença chamada doença periodontal. E aí eu queria que o Guilherme falasse que, já que é uma das doenças que acontece na boca, que é a que mais chega paciente aqui no consultório, o que é essa doença periodontal, Guilherme? Então, a doença periodontal é um comprometimento da sustentação do dente, do osso e da gengiva. Então, bactérias elas se alojam ali nos tecidos ósseos e gengivais, e ele causa uma agressão, o osso ele começa a reabsorver, a gengiva ela começa a ficar avermelhada, que é o que chamamos de gengivite. Então, se não tratar, se não cuidar, se não remover aquela bactéria dali, o dente ele vai começar a amolecer, porque ele vai perder sustentação. Gente, e essa doença periodontal, muita gente fica falando, ah meu Deus, de onde veio essa doença? Me conte aí. Então, a doença periodontal ela é causada por bactéria, tá? O famoso tártaro, que nós chamamos de cálculo dentário. Então, a partir do momento que o paciente ele tem uma higiene deficiente, o cálculo ele se instala ali na cervical, no contorno da gengiva, e ele vai passando dias ali e vai formando uma colônia de bactéria, tá? Então, o nosso organismo ele tenta se defender do micro-organismo que está causando aquela agressão. Então, a gengiva ela começa a retrair e fica aquele vermelhidão. Então, essa bactéria ela vai reabsorvendo o nosso osso, vai causando um processo de inflamação e de infecção bacteriana. Então, causa uma perda óssea e, consequentemente, o dente, a longo prazo, ele começa a perder suporte, perder sustentação e ficar mole, ficar com mobilidade. Gente, foi aí que, pensando nisso, como a gente chegou a ter aqui muitos pacientes com a perda óssea acentuada, quase que pacientes que chegam aqui com 40 anos, 30 anos, que perderam os dentes. E a odontologia de implante antigamente não tinha tantas técnicas como tem hoje. E o Dr. Guilherme, como foi formado aí em uma das universidades mais renomadas do país, em São Paulo, a São Leopoldo Mandique, ele teve a oportunidade de se atualizar em algumas técnicas, e eu vou pedir para ele explicar aqui como a nossa clínica ficou especializada em implante sem osso, fazer cirurgia de implante para as pessoas que tinham pouco osso e evitar todo aquele descontentamento que a gente tinha de você ter que fazer a cirurgia de enxerto primeiro, aí você passava por uma cirurgia, esperava ali mais ou menos 8 meses de espera
para depois botar os implantes para depois finalizar. Então, muita gente hoje ainda no estado aqui, em muitos lugares, não tem essa técnica que é feita para não precisar de enxerto. E aí eu vou pedir para o Guilherme falar das técnicas que a gente faz aqui, que ele justamente é especialista nela, que é a técnica All-on-4 e a técnica de implante zigomático, a implante transnasal, que são técnicas que são feitas para que evitem essa questão do enxerto. E aí, me explica aí, Guilherme, como é essa técnica, quantos implantes são colocados nessa técnica e como é que é feita aí a parte mais técnica para o pessoal entender que hoje em dia, nossa, é o que a gente, eu acho que 98 quase por cento a gente usa essas técnicas onde não precisa mais fazer enxerto ósseo, que é muito valoroso para o paciente. Então, pessoal, há alguns anos atrás a nossa tecnologia não estava tão favorável como hoje, né? Então, eu já faço implante há quase 10 anos, fiz muitas reabilitações que envolvem enxertos ósseos, mas a partir do momento que a tecnologia começou a evoluir, nós buscamos seguir juntos, né? Evoluir junto com a tecnologia a nosso favor. Então, hoje nós conseguimos utilizar o volume de osso que o paciente tem sem previamente procurar osso para repor naquela região, tá? Então, qual que é a principal desvantagem do enxerto? 3 cirurgias, pelo menos, tá? Aumenta a morbidade, aumenta o desconforto e o sofrimento do paciente, aumenta o custo. O paciente ele vai demorar 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses sem seus dentes fixos, certo? Então, essas desvantagens foi o que nos fizeram buscar crescer junto com a tecnologia. Então, hoje, nós usamos técnicas chamadas de técnicas de ancoragem. O que são essas técnicas de ancoragem? Nós procuramos angular implantes e procurar osso que o paciente já tem, osso nativo. Então é uma reabilitação que a gente está usando o próprio osso do paciente, esse próprio osso dele ele regenera mais rápido, é um osso mais resistente e conseguimos ter um resultado com alta previsibilidade. Então essas técnicas elas já estão descritas na literatura há muitos anos, tá? Então totalmente seguro, conseguimos fugir de todos os tipos de enxertos ósseos, angulando, pelo simples fato de angular, de inclinar implantes, fugindo dos defeitos ósseos que o paciente tem. Então, em alguns casos mais extremos, paciente que perderam seus dentes há 40, 50 anos, a gente vai buscar um osso que não reabsorve nunca na face, que é o osso zigomático. Esses casos são casos extremos, tá? Então, qual que seria o sentido hoje, nos anos atuais, de eu colocar enxerto na maxila? Se ele perdeu o osso há muitos anos, eu precisar reconstruir a maxila, se eu tenho um osso um pouquinho mais acima, que ele nunca reabsorve, ele nunca vai embora. Então é um procedimento muito mais rápido e resolve em poucos dias. Para vocês entenderem, o Dr. Guilherme falou que já aconteceu aqui pacientes com 40 anos que perdeu os dentes e mesmo assim, com a técnica sem ser a cirurgia zigomática, ele conseguiu fazer com a técnica All-on-4. Aí, antes de você falar da zigomática, dá uma pinceladazinha, Guilherme. Lógico que a gente vai ter uma live só falando dessa técnica para eles entenderem, porque as pessoas pensam que para fazer o implante protocolo precisa de um implante para cada dente. E hoje em dia não precisa, justamente por causa dessa técnica All-on-4. Onde é se colocado os implantes, quantos implantes são, em que região coloca essa técnica All-on-4, que a gente já fez muitos pacientes aqui, acho que milhares de pacientes a gente já fez, que vários pacientes de implante que a gente colocou, a maioria foi por essa técnica All-on-4, que mesmo 30, 40 anos o paciente nem precisou fazer a zigomática. Com o All-on-4, que a gente achava aí anos atrás, a gente olhava assim e disse, não, essa daqui precisa de enxerto. E hoje em dia a gente já vê com uma visão totalmente diferente. Explica mais, Guilherme, a técnica All-on-4. Então, pessoal, o nome dessa técnica, né, essa nomenclatura, ela vem do inglês, tá? Que significa All-on-4, todos sobre 4. Então, o que é que isso quer dizer? Todos os dentes de uma arcada sobre 4 implantes, tá? Então, precisamos de 4 implantes, 4 pilares de sustentação para suportar 10, 12, 14 dentes, certo? Então, esses implantes eles estão instalados 2 em posição vertical na região central e 2
angulados na região posterior que formam um polígono, formam uma base ali de sustentação que posteriormente ela é capaz de suportar todos os dentes fixos, de molar a molar. Agora imagine o seguinte, se vocês, vamos supor que esse 1% que não deu para fazer por técnica nenhuma, e às vezes a gente faz alguns implantes aqui, precisa complementar o implante com enxerto, que é para ali, para dar uma cicatrização melhor, recuperar mais rápido. E o pessoal pergunta muito, Guilherme, de onde vem esse enxerto? Vai tirar da minha bochecha? Vai tirar das minhas costelas? Vai tirar de onde esse enxerto? E antigamente, de onde era tirado? E hoje, como é que é feito? De onde vem? Se é de um osso biológico? Se tira do dente, tira das costas? Me diz aí, que é a última pergunta que fizeram. Depois a gente vai... Tem mais, mas a gente não pode se estender muito aqui, que a gente vai começar a atender. Então vou responder essa última aqui, para que encerre e vocês tirem a maioria das dúvidas. Em outro momento a gente faz a parte 2 aí. De onde vem, Guilherme, esse enxerto? Então, atualmente existem vários tipos, né, várias técnicas e vários métodos de enxerto, tá? Então, o mais conhecido é chamado de enxerto autógeno. O que é o enxerto autógeno? É o osso do próprio paciente que nós podemos remover da mandíbula para colocar na maxila, tá? Então, outro tipo de enxerto que também é muito usado é o enxerto xenógeno, que é de outro tipo, de outra raça. Então, esse enxerto, ele é fabricado, ele é um osso como se fosse sintético. Então, nós conseguimos comprar e adquirir esse osso, ele vem de fábrica e ele induz formação óssea, tá? Então, conseguimos remover um dente, instalar um implante e preencher o alvéolo desse implante com um pó. Posteriormente, podemos mostrar aqui uma embalagem para exemplificar. Mas existem os mais usados. Enxerto autógeno remove o osso do próprio paciente, de uma região que ele tem para uma região que ele não tem, ou osso pré-fabricado. Esse osso pré-fabricado é o que a gente mais usa aqui para evitar justamente os pacientes passarem por 2 cirurgias, e é o que a gente mais faz aqui. Todos os pacientes que sabem, a gente tem vários pacientes aqui na live, tem pacientes aqui que já são nossos pacientes, está esperando só finalizar, pacientes com 50, 40 anos que fizeram o tratamento, e eu agradeço a presença de todos os nossos pacientes aqui, e eu tenho certeza que as dúvidas ficaram bem claras. Se ficar mais dúvida, bota aqui nos comentários que a gente vai responder com certeza. Encaminha essa live para quem tem dúvidas sobre os implantes. Gente, porque o implante dentário é realmente uma cirurgia que é preciso fazer com alguém que você confie. A gente recebe praticamente toda semana pacientes que passaram por cirurgias e que tiveram que refazer. Então o Guilherme está acostumado a pegar aqui casos para refazer todo o tratamento. Imagine você passar por um tratamento, ter que refazer tudo de novo, colocar o implante e esperar 2 cirurgias. Então pesquisem bem, olhe o Instagram, olhe as referências, olhe as formações que esse profissional tem, porque é isso que vai fazer a diferença. Porque quando você colocar a sua saúde na mão de uma pessoa, você precisa realmente confiar. E a nossa clínica, ela é especializada em implante, a gente atende aqui quase há 10 anos e assim, são milhares e milhares de pessoas transformadas com implante dentário. E eu tenho certeza que se você tiver com a dúvida de começar o seu tratamento, vai saber bem escolher quem realmente você confia. A gente vai estar sempre aqui, eu e o Guilherme, à disposição para que vocês tirem todas as suas dúvidas. E se quiser marcar consulta, a gente vai estar aqui para tirar todas as dúvidas. Então, obrigado a todos, um abraço. Até mais, pessoal. Qualquer dúvida, sempre à disposição, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima live. Viu, doutor Guilherme? Tá falando que só pega, agora tá top. E aí? Pronto. Vai acabar, tá falador demais, hein, Nando? O osso do autógeno, do genógeno. Nem eu sabia do genógeno. Não fiz nada.